Boa noite, pessoal. Tô aqui esperando a minha companheira Nani. Ó, Nani. E lá Oi, está ela, Nani Krieger. conectou logo, né? Como é que é? É, entrou super rápido. O que tu Das fez? últimas vezes a gente tava umas 3, 4, 5 vezes tentando. Isso que É tá mesmo? internet pós-furacão aqui. Pois é, como é que tá aí? Ah, um monte de árvore caída, mas tudo bem. Aqui tem obra no condomínio, daí tem um monte de bueiro químico virado. As Ui, decorações de Halloween, putz, cara. tudo quebrado. Que viagem, que viagem. E Mas aí, muito. galera, boa noite, Kati, Tereza. Ó, Tudo a bem? Kátia, a Terezinha Coelho, como é que tá a TT? Tudo bem com todo mundo? Hoje vamos falar Tudo. sobre níveis neurológicos. Vamos continuar. A gente já deu umas pinceladas sobre isso em outra live, que eu agora já não me lembro qual foi. Mas não era o foco da live, a gente acabou derivando para aí. Uhum. Manda E, ver, manda ver. e esse é um tema bem legal, é um tema que a gente estuda bastante na PNL, porque na nossa vida é necessário ter um alinhamento. E os níveis neurológicos, eles são representados normalmente em forma piramidal, Hum, certo? Para a gente entender. E eles influenciam, cada nível influencia o outro. E quais são esses níveis? Esses níveis, não vou fazer um overview, eu vou falar de cada um deles e da forma como eles se interferem uns nos outros. E eu vou começar no de baixo para cima, certo? No mais tá. abrangente, Níveis neuronais vai dar um overview de baixo para cima. neurológicos, Neurológicos. Neuronais certo? tá. Neuronais tá na minha área da física. É. Tá, vai lá, Então, continua. Então, onde é que ele começa? Ele começa no ambiente externo, certo? A base da nossa pirâmide é o ambiente externo. E é onde tudo começa, na verdade, na nossa vida, ou onde tudo termina. Normalmente, o primeiro, ao Diogo, o que, que é o ambiente externo? O ambiente externo é o quando, o onde e o com quem, Tá. certo? É a casa e as tuas relações, tudo que é, na verdade, externo a ti. Né? Então, normalmente, uh, não é normalmente, mas muitas das vezes é onde o problema se manifesta, certo? Eu estou com um problema em casa, estou Quando, com um onde, problema com no quem? trabalho, estou com um problema de relacionamento, né? E o que, que vem logo acima desse nível? Vem o nível do comportamento, certo? E eu já passei logo para o nível do comportamento para explicar que o ambiente externo influencia o teu comportamento. Sim. Certo? Se eu quisesse resumir, diga-me com quem andas, Que te direi quem é. direi quem és. Mas não Essa é só. uma máxima. A- Tu és com certeza uma pessoa em casa, com os teus, és outra pessoa quando está dando aula, és outra pessoa quando está no mercado. Dependendo do ambiente, o ambiente te demanda um determinado comportamento. Sim. Certo? Quando tu tá numa festa, com os teus amigos, ou tá num bar, tu é uma pessoa, quando tu tá trabalhando, tu é outra. Uhum. Então, o Não é que teu a pessoa é outra, ela requer atitudes apropriadas, específicas para determinado ambiente. Não quer dizer que a pessoa é outra. outro tipo de comportamento, né? Sim, sim. Tu não A vai. mesma pessoa com as mesmas crenças, com as mesmas é, Sim, limitações e perari, perará, mesmos anseios, mas que vai estar se comportando de acordo com o ambiente. vai estar se comportando de acordo com o ambiente. E da mesma forma, e eles são. Existe um.
um intercâmbio aqui, né? Porque o teu comportamento também afeta o ambiente, Sim. certo? Então, imagina que tu está trabalhando numa empresa onde o chefe é altamente machista, né? Esse ambiente pode te ferir, né? Pode te afetar e vai afetar o teu comportamento, vai afetar o teu bem-estar. Agora, tu imagina que tu está trabalhando numa empresa que tem altos projetos em cima do movimento, em cima da conexão entre as pessoas, como tu te sentiria bem, né? Eu estou usando dois exemplos bestas, mas não necessariamente vai do mal, que é o machismo, para aquilo que a gente acredita que é bom, que é o movimento, é a conexão com as pessoas. Mas imagina que basta ser uma empresa em que os valores não vão de acordo com os teus valores. Uhum, uhum. Ou um lugar onde os valores não vão de acordo com os teus valores, né? Ou imagina que tu... Olha o caso da tua vizinha. Tua vizinha é teu ambiente externo, né? Uhum. E ela te afeta o teu comportamento. Se tu tivesse num, numa vizinhança totalmente integrada, se eu fosse teu vizinho, no lugar, no lugar Uhum. do teu, olha como o teu comportamento ia ser diferente, né? Sim. Porque tu ia estar Tá. uma pessoa Daí isso na escala dos níveis. Primeiro nível. ambiente externo, segundo Aham. nível, comportamento. E o Tá. comportamento vai afetar o quê? Vai afetar as tuas capacidades. E as tuas capacidades vão afetar o teu comportamento. Tá. É uma via dupla. É uma via dupla. Normalmente a análise que a gente faz é sempre bottom-up e depois top-down, tá? Hum. Mas eu tô aqui só querendo ressaltar que as vias elas se auto-influenciam. E na verdade é mais a obrigatoriedade da influência é de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque imagina que tu tá num ambiente que não tem nada a ver com os teus valores e tu não vai mudar por causa disso. Sim. Mas a tua influência influencia o ambiente externo. Pode não influenciar o ambiente externo. Imagina, tu, uma pessoa progressista, pensamento avançado, para frente, uma empresa machista, pode ser que tu não influencie aquela empresa a ponto dela mudar. Mas o teu nível de pensamento, teu nível de comportamento vai influenciar com certeza a tua casa, onde teu nível de poder, né, é É teu diferente. maior. Então, e as tuas capacidades vão influenciar o quê? O próximo nível neurológico, que são as crenças. Quando Tá. eu E digo quando diz capacidades, destrincha capacidades para mim, por gentileza. capacidades, são as tuas capacidades, aquilo que tu é capaz de fazer, certo? O teu comportamento vai influenciar as tuas capacidades, as tuas valências, as tuas formações, aquelas que tu tem ou que tu pode vir a ter, certo? Tá. Em termos globais de capacidade, nós temos todas a mesma, certo? Mas influenciados pelas crenças, que é o que está em cima das capacidades, tu vai desenvolver umas e eu vou desenvolver outras. Olha que interessante. Tu e eu temos dentro das crenças também estão os valores, tá? Em termos de valores e crenças, nós temos as nossas bem parecidas. Apesar de a gente nunca ter feito um exercício para alinhar isso, o fato da gente se identificar muito com o outro é por causa que a gente tem isso muito parecido. Uhum. Porém, não é igual. Então, vê como as tuas capacidades foram para um lado e as minhas para o outro. Sim. Entendeu? Entendi. Então, as crenças e os valores que estão em cima das capacidades vão ditar onde é que tu vai botar o teu esforço para te criar valências. Percebeu? Uhum.
Beleza. E o que as crenças e os valores suportam? Suportam o que em alguns, se tu for pesquisar níveis neurológicos no Google, tu vai ver normalmente um tipo mais comum de pirâmide, onde o tipo mais comum, o que eu vou falar agora, é o penúltimo nível, tá? Que é a identidade. Em alguns desenhos, alguns gráficos, a identidade é o último nível da pirâmide, certo? Mas em alguns ele é apresentado como o penúltimo nível. Por quê? Tu é aquilo que tu acredita. Sim. E aquilo que tu valoriza, certo? Tu, com base nos teus valores, nas tuas crenças, tu molda o teu caráter. Beleza? E o que acontece? Em alguns existe mais um nível, certo? Algumas vezes ele é representado dentro da pirâmide, portanto é o topo da pirâmide, mas eu até acho que o mais correto é ele ser ao contrário, ele está fora da pirâmide, como se fosse assim, a pirâmide assim e depois assim, que é o propósito e a missão. Propósito e missão. É. Por É que a eu acho luz que da pirâmide, no caso. eu acho que o correto é ser representado fora, porque o propósito é algo maior que nós, é algo que está fora de nós, na minha concepção, claro, né? Então, na minha concepção, o propósito é algo que chega de fora, muito maior, pode abranger mais de uma pessoa, né? O mesmo propósito, e dali para baixo começa a mudar. E aí, agora, a gente chegou lá em cima, né? Vamos fazer o caminho inverso. Olha como tu ter a tua vida alinhada pelo propósito vai mudar a tua identidade. Fazer o caminho inverso. Propósito, identidade, ações, não, Crenças e valores. crenças e valores, e Quando depois a, quando a capacidade. pessoa se conecta com o propósito dela, né, ela muda as suas crenças e valores, porque ela se transforma. Né? Ela passa a se ver como um agente para operar aquele propósito. Né? Não é mais só uma coisa assim, eu sou onde eu ando, como eu me comporto, aquilo que eu acredito, isso tudo embasa quem eu sou. Não, eu sou quem eu tenho que ser, eu sou quem eu preciso ser para me encaixar nesse mundo, digamos assim. Não entendi. Fala de novo. Como assim? Não captei essa mensagem. Se a gente tem, se a gente tem lá no topo da pirâmide, tá? A identidade. E a gente pensar que o que suporta a identidade são as tuas crenças e valores, as tuas Ok. capacidades, a forma como tu te comporta e onde é que tu anda, Uhum. certo? Se tu pensar assim, é uma coisa. Agora, pensa como isso, como te transforma, tu perceber qual é o teu lugar no mundo através do propósito, porque o propósito, na minha concepção, apesar de existirem alguns autores, talvez, para dizer, algumas teorias que dizem que tu pode ter um propósito individual, eu não acredito, tá? Eu não acredito que se for individual, eu não acho que seja propósito. Se for individual, eu acho que é só uma missão, tá? Por exemplo, aquele monge que se isola lá no Tibete, sozinho, para rezar o dia inteiro. Uma coisa muito específica, né? Eu acho Daí assim, ó, acaba se tornando pessoal, em vez de ser um propósito. se Ah, der uma avalanche lá e o monge morrer, né, por mais que seja uma perda de uma vida humana, ele não estava fazendo propriamente nada para a humanidade, a menos que ele estivesse deixando lá um conhecimento, né, milenar. num manuscrito ou alguma coisa assim, mas normalmente o que eu quero dizer é que algumas pessoas fazem a sua missão de vida só voltada para elas. Ok. E aí isso para mim não é propósito, porque propósito tem que ter uma componente de
universal, né? Uma Sim, componente sim. social. A gente vive numa colmeia, né? Então, Mais acho que global, né? Que mais, abranja mais. mais global tem que ter a componente da colaboração para fora de mim, né? E por mais Tá. que E quando seja tu fala que, tá, os níveis que são neuronais, eles são neurológico. neurológicos. Ai, meu Deus. Por que que a gente se refere a esse termo, neurológico? Por que que a gente se refere nesse esse termo? Isso aqui foi um termo criado por Robert Dilts, que é um dos grandes cabeções da PNL em nível mundial. E por que que ele usou neurológicos, eu não sei. Mas Hum, tu vai perceber no final que muitos problemas que acontecem ou de conflito interno ou de conflito relacional é um desalinhamento de níveis. uhum, uhum, Na PNL, a gente faz um exercício muito interessante que é se projetar dentro dos níveis, certo? E se hum, perceber dentro dos níveis, e também é feito um exercício onde tu vai fazer essa caminhada com um par teu, entendeu? Um par de vida, um filho, um marido, uma esposa, um hum. chefe, um colega, entendeu? Quando tu fala se projetar, é sim, se perceber dentro desse. Sim, a gente pode chamar de se perceber. Dentro da PNL, a gente usa muito um processo de auto-hipnose, certo? Onde tu Uhum, vai simplesmente te colocar, vai voltar tua atenção para dentro, existem técnicas para isso, de auto-hipnose, e tu vai projetar tua consciência para uma determinada situação. Até, inclusive, um dos exercícios mais fantásticos, fazendo só um parênteses dentro do nosso assunto, mas um dos exercícios mais fantásticos que eu acho da PNL foi talvez um dos primeiros que a gente tem aprendido, e é a coisa mais incrível, chama posições perceptivas, que é tu fazer essa projeção para dentro de outra pessoa, né? Calma que não é bruxaria, não Doutor é bruxaria, Estranho, Doctor Strange. não é bruxaria. Para o tempo, inverte. É um exercício onde tu, através de uma técnica de auto-hipnose, tu vai criar uma empatia superior para com outra pessoa. Então, sabe quando tu tem aquela coisa, não sei por que fulano é assim, tu vai literalmente vestir a pele daquela pessoa nesse exercício. E vão te vir insights gigantescos sobre o como e o porquê que aquela pessoa está agindo de determinada forma. É demais, demais. Eu posso te dizer que uma vez eu Mas tu tem que arrisquei. ter autorização da outra pessoa. Não, não. Não, porque não é invasivo. Uma coisa Repara uma externa, coisa. não. Não precisa amarrar a outra pessoa, nem botar o nome dela dentro da boca do sapo, nem nada. De cabeça para baixo no negócio do Não, mel, a foto. não. É, na PNL, um dos pressupostos é que a gente tem todos os recursos que a gente necessita, tá? E a gente também acredita que existe uma wireless neuronal, certo? Ou seja, Tipo, avatar, comunicação entre. aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está produzindo, está emitindo energia e vibração, certo? Sim, sim. E é possível captar. E a gente, no fundo, a gente sabe de muita coisa e a gente sabe de tudo que está se passando. Então, nesse exercício, na verdade, tu vai te permitir perceber melhor a tua interpretação sobre as ações da outra pessoa. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer esse exercício, posso dizer que muitas vezes
quase todas as vezes que eu fiz esse exercício, que eu conduzi esse exercício, as pessoas choram, tá? Hum. De emoção. Uhum. Por ter percebido coisas que não tinham percebido. E Uhum. eu já uma vez eu conduzi esse exercício com uma pessoa pelo WhatsApp, tá? E eu disse para ela, olha, agora vamos fazer o seguinte, eu sou o teu companheiro, Fulano. vou responder por ele, tu fala comigo como se tu estivesse falando com ele. Cara, e foi demais, assim, foi descobertas brutais que a pessoa fez e ela me mandando mensagens como se estivesse mandando para ele, entendeu? Uhum. Uhum. Eu dizia, e agora o que que é que ele te responde? E a pessoa, porque ela deixou de estar vendo a situação calçada nos sapatos dela e só com a visão dela, e ela começou a explorar outra visão. E foi Sim. super legal, cara. Eu tenho certeza que fez muita diferença. Estão casados até hoje. Graças ao Padre Fábio de Mello. Padre Quevedo, Fábio. Foi muito legal, cara. E também já vi descobertas terríveis, assim. Mas é revelador, entendeu? É revelador, é muito É legal. produtivo, na verdade, né? É, é produtivo. Só que a pessoa tem que estar aberta e ah, tem que estar aberta e não pode ter medo da verdade, né? A pessoa tem que estar disposta a deixar fluir aquilo que vem de dentro. Mas enfim, A ouvir, né? exatamente. E a mesma coisa a gente faz, na verdade, com os níveis neurológicos, né? Portanto, os níveis, só recapitulando para quem está chegando, os níveis neurológicos é um alinhamento da nossa vida, digamos assim, em termos lógicos, né? Onde temos o ambiente externo, o nosso comportamento, as nossas capacidades, crenças e valores e identidade. Para fora, propósito. Então, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente percebe que a nossa identidade vai mudar. A gente vai ter que adquirir novas crenças e valores, mudar talvez alguma coisa, alterar capacidades, porque imagina que tu descobre que o teu propósito tá virado para uma coisa que tu ainda não sabe fazer, e para adquirir essas Uhum. capacidades tu tem que mudar o teu comportamento e muitas vezes mudar o teu ambiente, certo? Tu vai perceber que há pessoas tóxicas na tua vida, Uhum. Uhum. que tu tem que, de alguma forma, arrumar a tua casa, né? Arrumar o teu trabalho. Pode ser que tu perceba que o teu trabalho nem é o trabalho que tu quer ter. Tá. E como é que a gente pode usar essa pirâmide na vida prática? A gente vai estar analisando, se transpondo para dentro disso? Como é que a gente faz isso na vida real? Então, quando um Um problema mês. surge, quando um problema surge, normalmente o problema vai estar numa determinada camada dos níveis, certo? E hoje mesmo eu estava falando com um cara que eu conheci aqui no Insta e a gente de vez em quando bate um papo e não sei o que, e o cara fechou a empresa que ele tinha aberto com o projeto dele, fechou porque não teve capacidade financeira para sustentar ali aqueles período de incubação. E aí agora está num outro projeto e o cara me fala assim, eu acho que eu não tenho capacidade. Cara, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. E o que é isso, cara? Ele está A ali com crença limitante. um problema numa camada é resolvido sempre no nível superior. Entendeu? Imagina que no trabalho não sei o quê. Porque meu trabalho é isso, porque meu trabalho é aquilo. Onde é que tu resolve esse problema? No trabalho. No comportamento, no Sim, nível mas superior. porque é o meio, né? Sim, mas lá tá. Tu resolve um problema de um nível no nível superior, Uhum. né?
Outra, também conversando hoje, né, com uma pessoa, ela falou que, como é que foi? Que ela tinha um projeto, certo? Uhum. E aí quando ela falou, foi falar com o marido, né, numa atividade, uma determinada atividade que o marido não curte, e ela estava com algum receio, não sei o quê, e o cara falou assim, ó, eu já te disse que isso é uma bobagem, ou coisa parecida, eu não me lembro exatamente qual foi a fala do cara, mas foi assim, totalmente Desvalidou aquilo que ela ia fazer, né? Uhum. Que é isso? É um problema de alinhamento nos valores, né? O cara não dá valor para a mesma coisa que essa pessoa dá. Não compartilha do E aí mesmo. gera ali um problema dentro do relacionamento, né? Uhum. Então, se houver, imagina, se houver abertura dos dois para fazer uma análise em cima disso, é muito mais fácil, né? Porque daí tu vai conseguir explicar, sentar com as duas pessoas e falar, olha, fulano, pá, quais são, o que que tu valoriza na vida, não sei o que, tal. Aí, olha, fulana, ela valoriza, tananana, Uhum. entendeu? Imagina se a gente pegar esse teu valor aqui, sei lá o que o cara pode valorizar, whatever, e a gente tirar isso aqui da tua vida, né? Ou eu criticar esse valor aqui muito, né? Como é que tu vai te sentir? O cara vai dizer, mal, né? Ninguém quer que a gente mexa no seu território, né? Sim. Pois é, quando tu fala uma coisa dessas, tu está mexendo no território da fulana. E aí o que acontece? Isso é uma questão também bem interessante. Fábio, acredito que a gente deve respeitar os valores de todo mundo, né? Tu pode Sim. valorizar aquilo que tu acha mais importante para ti e naturalmente eu espero que tu valorize, que tu entenda que eu valorizo outras coisas. E isso é super legal e super apaziguador. E Porém, produtivo, né? Porque daí muito tu produtivo. consegue conversar e dar seguimento em coisas mesmo que não concordem em certos assuntos. Exatamente. Porém, se os teus valores forem muito diferentes dos meus, A gente não vai seguir na mesma linha. Vai cada um para um lado. eu não recomendo que a gente case, entendeu? Porque, porque é muito difícil conviver com pessoas com valores muito diferentes, entendeu? Porque a vida de pessoas com valores muito diferentes é muito distinta e às vezes há valores que conflituam, né? Sim. Imagina que uma pessoa do casal valoriza muito estar com a família e a outra pessoa do casal valoriza muito liberdade, né? Por exemplo, na minha casa, no Brasil, na casa do meu pai, domingo, churrasco, ponto final, entendeu? Era o Nossa, que momento, saudade dessa época. era o momento dele de estar com a família. Então, havia churrasco, ponto. E isso nos tirava a liberdade de fazer outras coisas, entendeu? E aí depois, quando a gente começou a crescer, nós os filhos, né, e começamos a arranjar namoradas e minha irmã namorado, prejudicava, porque tu não estar no domingo, para o meu pai, era ofensivo, Era uma falta grave. era uma falta grave. Só que a outra pessoa também tinha família, né? E Uhum. outros churrascos e outras pessoas, né? Uhum. E aí tu imagina. E aí depois, cara, em 2001, quando eu e meu irmão viemos embora, que aí Nossa!
deixou mesmo de haver churrasco. Para os meus pais, até hoje, levou alguns anos, assim, até que eles interiorizaram, mas eles por muito tempo reclamaram. Muito tempo reclamaram. E depois eu acho que eles cansaram de reclamar, entendeu? Sim, porque daí não fazia mais sentido, né? Mas tu vê só, cara, valores completamente diferentes, né? Sim, ficou E uma conflitos mágoazinha, ficou uma marmitinha ali. é exato, uma marmitinha. Por exemplo, é ruim querer ter família? Não. É ruim querer ter a liberdade? Não. Porém, para ter uma coisa, tem que se abrir mão da outra, né? Sim. Deixa eu ver aqui, só que o Azevedo está comentando aqui. Boa noite. Quando temos alguém base, alguém que segure sua mão, é uma motivação positiva. Sim, isso vai acontecer, cara, As crenças e valores estão alinhados. quando as crenças e valores estão alinhadas, entendeu? Muito, 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 muito mesmo problemas de relacionamento é crenças e valores. E muitos conflitos internos é crenças e valores. Né? Tu pode ter dois valores conflitantes, porque imagina, dentro de ti, tu pode ter essa questão. Por um lado, tu quer estar com a família, por outro, tu quer conhecer o mundo, né? Barbazinho. Muito. Isso cria, isso cria conflitos internos, né? E aí tu vai ter que priorizar. E aí tu vai ter que... Boa noite, Joana. E aí tu vai ter que assumir compromissos contigo e se lembrar que decidir por uma coisa é abdicar das outras. Sim. Uma escolha, quando faz uma escolha, deixa todas as outras possibilidades para trás. Eu acho que era contigo, eu acho que foi contigo que esses tempos a gente estava conversando até sobre aquele tema recorrente do meu amigo na Índia. Aham. Que eu falo sempre dele, né? Porque eu adoro ouvir ele, adoro pensar no estilo de vida dele, né? Eu acho top, né? E, assim, até pode soar que eu tenho aqui um conflito, eu não tenho conflito, eu tenho um acordo comigo, né? Eu Aham. adoro viajar, Nani, mas eu adoro muito, 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 muito. Mas não é hora, então eu tenho um acordo comigo que por hora não é o tipo de coisa que eu posso fazer. Mas eu Uhum. adoro as histórias deles. Eu tipo, viajo ouvindo Junto. ele. Sim. Eu viajo junto, né? Então, mas isso eu tenho muito, super bem resolvido dentro de mim. Mas poderia não ser, né? Se eu não entendesse essa questão de valor, dentro de mim isso ia ser um problema, porque eu tenho família e eu adoro. Mas eu também, cara, ser um viajante, um andarilho, que nem o cara é, né? O meu pai fez uma pergunta, eu conheço ele de muitos anos, os meus pais eram amigos dos pais dele, né? Aí, quando ele esteve aqui em Portugal, a gente almoçou, não sei o quê, daí eu tirei uma foto e mandei para os meus pais e, e contei um pouco para os meus pais, né, o que ele estava fazendo. Meu pai parou assim e fez a pergunta: tá, mas e se eu quiser mandar um postal para ele, eu mando para onde? Porque o cara não tem casa, né? Não, Aí tem que ser digital, porque o e-mail não muda, entendeu? é Então, um nômade digital, literalmente. ele é um nômade, ele é um nômade. Quando eles não estão na Índia, a última vez eles alugaram um apartamento na Tailândia, né? Foram para a Tailândia, alugaram um apartamento para organizar as próximas viagens, não sei o que, não sei o que. Daí, tá, pronto, alugamos um apartamento na Tailândia. Tipo, hoje vai ser a Tailândia, né? Então, durante um mês, podia mandar um cartão postal para a Tailândia. Mas no mês seguinte, É, se não chegasse mesmo, perdeu. já perdeu, Perdeu vai o ficar. timing. Então, cara, o que é legal aqui dos níveis neurológicos, Dani, é que quando tu consegue
imagina, tu tem o teu propósito e aí tu te identifica com ele. A tua identidade não tem conflitos com o propósito. Não, não há de ter, porque quando tu vê, o conflito começa quando tu diz, quando tu não acredita que tu pode cumprir esse propósito, ou quando tu tem crenças limitantes sobre esse valor, entendeu? Ou pode haver ali, talvez, um problema de valores com o teu propósito. Por exemplo, o teu propósito, tu descobre que é ajudar as criancinhas em África, né? Pô, mas tu tem família, né? E tu queria estar lá na África ajudando. Aí começa a dar conflito, tu vai ter que criar aqui um compromisso contigo, né? Depois, capacidades, começa a ficar mais fácil, porque daí capacidade se adquire, né? Sim, se consegue, né? Trabalhar uma capacidade. Comportamento é atitude, É ação. portanto, é ação, né? E até o teu ambiente externo, né? Na verdade, a pessoa vai, faz essa viagem, chega lá em cima, descobre o propósito, aí começa a desconstruir, pum pum, quem sou eu? O que que eu preciso acreditar para ser essa pessoa que eu sou e Daí tu cumprir esse... começa a mexer nos níveis, tu começa a brincar nos níveis. Quando tu É, domina a porque, ferramenta. cara, imagina só, tu nasceu e tu tinha a tua carga genética e alguns instintos. E só. E aí, a forma como a vida foi se desenrolando para ti, tu foi adquirindo crenças e valores que foram moldando a tua personalidade. Então, E na os verdade, cuidados de tu... acordo com as crenças e valores de quem me criou, né? E as experiências Sim, vividas. mas repara, quantos irmãos tu tem? 4? Uhum. Somos em 5. Vocês são 5, né? Todos criados dentro da mesma casa e todos diferentes. Sim. E que acredita em Portanto, coisas diferentes também. eu te pergunto, nesse, nessa coisa maravilhosa que é cada um de vocês, né? São 5 pessoas top. Quantos por cento daquilo que cada um de vocês é culpa dos teus pais? Culpa, né? Culpa. Responsabilidade. É responsabilidade ou Ah, é não sei. por influência dos teus pais e da forma como os teus pais te criaram. Não Tu, sei. pois é, tu recebeu, com Tu acha que mais certeza, de 50% ou menos? muito menos, Menos? lógico. Porque É porque daí tu vai. os teus pais te criaram diferente da Fábio? Não sei. A Como minha não mãe não sabe? era a minha mãe não era a mesma mãe que a mãe da Fábio. Era uma Não? outra mãe, era cinco filhos depois, 4 filhos depois, já não era a mesma Leila. Certo. Não, claro, claro. A cada respiração, a gente é diferente, né? No quinto filho, tu já comeu terra para jantar, entendeu? Ah, tá. Mas me diz uma coisa. Os teus irmãos são gêmeos, não são? Tem gêmeos, tem. E eles são iguais, totalmente iguais. Bem diferente, bem Ah, diferente. pô, quer dizer, aquele que nasceu primeiro e o que nasceu depois já pegou uma mãe diferente, né? Porque o que Nem, nasceu em segundo lugar já ia num parto a mais, né? E aquilo já tinha transformado tua mãe. mas é Cara, isso. É, então, tu vê, tu falando isso já me dá uma outra perspectiva da maternidade, que não tem tanta coisa assim que vai ficar na cabeça das crianças. não, aí é que tá, é que a gente não sabe de que forma que vai influenciar. É, qual a forma que vai Por quê? impactar, né? Por quê? Positivamente ou negativamente. Porque o mapa não é território. Aham. E cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente. Eles podem estar vivenciando a mesma experiência, mas a maneira Imagina, que interpreta. imagina, vocês 5 sentados na mesa e a tua mãe dando. Eu ia dizer que ia estar dando um esporro, mas não precisa ser um esporro. Dando uma lição, né? Pegando um exemplo de alguma coisa que aconteceu
e dizendo para vocês como é que a vida era e como é que deixava de ser. Cada um de vocês aprendeu a Vai lição de diferente. maneira. Aham. Cada um de vocês aprendeu a lição diferente, né? Então, na verdade, a influência é muito depende, né? Sim. Depende do grau de influência. Basta que tu, da forma como tu vê a outra pessoa, a tua abertura para aquilo que a pessoa vai dizer ou para a lição que eles vão te dar é um ou outro, né? Sim. Imagina que vou criar um cenário bem hipotético, tá? Imagina assim, ó, que antes de tu nascer, o teu pai faliu uma empresa e a Fábio viu e aquilo chocou ela, Uhum. aquela falha, né, do teu pai chocou a Fábio e ela passou a ver, e aí a família de vocês passou por dificuldades financeiras por conta desse dessa jogada errada do teu pai. Que Uhum. pode ter sido o problema dele, ou pode ter sido, imagina, o momento econômico do país, etc. E aí aquilo, ela passou a ver o teu pai como uma referência negativa em negócios. Uhum. Uhum. Né? E eu não, eu vou nascer e não vou ter essa referência. Aí, quando o teu pai estiver na mesa e falar assim, porque a gente tem que economizar, porque economizar é importante. Tu, que tem uma referência positiva do teu pai, vai dizer, economizar é importante. Uma Uhum. pessoa que é referência para está dizendo que economizar é importante. Para a Fábio, e atenção, eu estou falando hipoteticamente, né? Não vai a Fábio abrir o vídeo agora, que eu estou falando dela, né? Mas para a Fábio, se ele for uma referência negativa, porque ela viu a família de vocês passar por problemas de dinheiro, ela vai dizer, o que ele sabe? Né? Uhum. Vai ter uma outra crença envolvida. Imagina, Totalmente. então, mesmo para cada um de vocês, os pais, cada um de vocês enxerga os pais de vocês de uma forma diferente, com referências diferentes, positivas para Sim, umas coisas sim, e negativas para outras, né? Deixa eu sim. ver aqui o que é Eu subi Kátia. que eles comentaram, ele tem uns 3 comentários longos legais ali pra gente ler. É isso aí, Azevedo. Sim, a gente, por acaso também estava falando isso hoje bem de manhã, bem cedo, com uma amiga minha. A gente tenta pegar aquilo que a gente acha que os nossos pais fizeram de certo e descarta o que a gente acha que eles fizeram de errado, né? Com certeza, eu tenho dois irmãos, fomos criados pelos mesmos pais, somos completamente diferentes. Quando lembramos de algum acontecimento, situação da infância ou do passado, nos demos conta que cada um viu da sua perspectiva. Claro, o que foi ruim para um, o outro muitas vezes nem se deu conta daquilo. Não, e outras vezes, né, a pessoa, imagina, eu dei o exemplo, né, hipotético de a Fábio ter visto a família de vocês passar por dificuldade financeira e ela ter assumido aquilo como um fracasso do teu pai. Mas ela podia também ter visto como, pô, meu pai se supera, Uhum. né? Pô, no meio da dificuldade financeira, ainda teve mais 4 filhos. Que cara corajoso. Ou, Que pô, que louco, retardado. não sabe se cuidar. Não leu um folhetinho sobre métodos contraceptivos. Tem que ler mais. Ler é importante, né? Então, a forma como a Como gente cada um interpreta vai variar. é diferente. Eu não sei, eu já me perdi porque que a gente veio parar no A gente estava falando dos níveis, daí a gente deu o exemplo da ferramenta, aquela do. Ai, como é que é o nome? das posições perceptivas. Isso, daí depois a gente entrou em vários exemplos. Aí a De gente entrou em vários como é que exemplos. o meio, como é que atua, como é que influencia, enfim. Bom, mas o que é legal? Qual é o grande exercício aqui dos níveis neurológicos? É que quando a gente está tá alinhado, ou seja, o nosso propósito, com a nossa identidade,
e a gente adquire as crenças e os valores que a gente precisa para suportar essa identidade, e a gente tem as capacidades que a gente tem para viver essa vida, se comporta de acordo com aquilo, Uhum. e está envolvido num ambiente externo que engloba tudo isso, a gente tem uma sensação de pertença, certo? Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que é certo, Uhum. eu estou de acordo com os meus valores e com as minhas crenças. A tua autoestima vai lá em cima, porque tu acredita em Quando ti, tá alinhado, né? tu tá alinhado. O termo é esse. O nome do exercício é alinhamento dos níveis neurológicos, certo? Porque tu até pode te comportar, ter a capacidade que suporta as tuas crenças, a tua identidade, etc e tal, mas depois, cara, tu é obrigado a trabalhar numa coisa. Imagina que o teu propósito está voltado em defesa dos animais, tu acredita que tu tem que ser vegan, tu é vegan, tuas crenças, valores, teu comportamento, tu não come carne, leite, nada, derivados, nada, 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 e a tua família tem um matador, né? Tan, tan, O tan. ambiente externo tá aquilo, entendeu? Então, quando tu consegue alinhar tudo, tu tem um sentimento de pertença, um sentimento de eu tô no caminho certo, eu tô no lugar certo, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí tu Cai, dá, faço, cai a casa, faz, acontece tudo, mas tá firme, e forte lá. tu não tem, porque tu não vai ter um problema de autoestima. Uhum, uhum, Tu tá no teu lugar, entendeu? E aí quando tu tem ainda a felicidade de dar a mão para uma pessoa que pode não ter tudo de encaixe contigo, mas que nada conflitua, né? A gente fez, dentro desse exercício, no nosso grupo de PNL, a gente formou uma iniciativa que agora está congelada por incapacidade de agenda de todo mundo, mas nós somos três, a Carla, a Sandra e eu, e a gente tem um projeto dentro do coaching, sabe? E a gente fez o nosso alinhamento, e era legal, porque a gente fez, a gente andou, né, nos níveis neurológicos, assim, lado a lado, e estava tudo certo, sabe? O resultado do exercício mostrou que a gente estava, todo mundo, alinhado em todos os níveis, dentro da nossa uhum. identidade. Então, putz, Nossa, muito legal. alta empolgação, sabe? E por outro lado, a gente tinha uma colega que tinha problemas super grandes, assim, super graves, não sei como é que tá hoje, mas tinha problemas super graves dentro do relacionamento dela, dentro do casamento. E ela fez um alinhamento de níveis neurológicos com a ajuda de mais um colega, né? Uhum. E, tipo, ela tinha uns valores para cá e o cara tinha outros valores totalmente pro outro lado, Tu vê, entendeu? né? Olha, mas chorava, e a sala inteira chorava, e foi hardcore, Puxado. hardcore. Daí várias fichas caem, né? Daí tu É, vê como é importante aquilo e que de fato não vai dar certo aquilo. Quando tu começa a entender o porquê, né? é assim, eu não sei te dizer, Nani, se é factual do tipo, é impossível, né? As Aham, pessoas, aham. mas tem que ter uma grande abertura de ambos os lados, né? Sim, tem que ter uma negociação, na verdade, né? Uma São, reformulação e uma negociação. e isso tem que, as pessoas têm que estar dispostas a abrir mão e abrir mão, né? Sim. E E construir e transformar também, né? Não é só abrir também, mão. também, né? É engraçado porque tu imagina pegar uma coisa que
que tu não valoriza, assim, nada. Agora não me corre nenhum exemplo, assim, forte, né? Mas imagina uma coisa que tu não valoriza nada. E a pessoa que está do teu lado valoriza muito aquilo, né? E, e é mais ou menos que esperado, né? Que tu suporte, que Sim. tu dê força para a pessoa que está do teu lado, né? Tem que ter um nível de abstração aqui para tu, cara, eu te dou a maior força Aquela naquilo que tu história, quiser. um adora coisa outdoor, indoor, e o outro odeia. É, Um gosta só de ficar em casa, o outro quer estar na rua pedalando. ou imagina, cara, um adora churrasco e o outro quer ser vegan, né? Como é que vai rolar ali, cara? A pessoa, porque a pessoa que come carne, se tu quiser comer salada, ele não vai te encher o saco se tu quiser comer salada. Mas pro vegan, tu é um assassino. É uma crença, né? Pro vegan, tu é um assassino, entendeu? Então, imagina o peso. Olha, não tem condições. Falou outra que adora uma costela, né? Pronto, te entreguei. Te entreguei, Kátia. Te entreguei. Então é isso, cara. E níveis neurológicos é muito legal e basta a gente fazer uma. uh, Óbvio, tu E pode. como é que a gente pode fazer um exercício prático disso, cada um em casa? É, isso que eu ia dizer. Colocando, anotando, né? Ambiente externo, qual é o meu ambiente externo, ou pegando um problema. Também tu pode começar pelo problema. Qual é o problema? O que é que está se passando? Uhum, Entendeu? E aí, quando tu escreve o problema, tenta perceber se aquilo que tu está escrevendo está em que categoria. Entendeu? Se é um problema de, de, de ambiente externo, ou seja, é onde tu mora, é em casa, é no trabalho, é de relacionamento, uhum, quando, onde, né? Vê se o problema está aí. Se não, pode ser um problema de o quê? Comportamento. uhum, Comportamento é o quê? Né? Se for um problema de capacidade, é um problema de como uhum. tu faz as coisas. Tá, e se forem mais de um nível? Normalmente não é, Nani. Um problema está num nível. Entendeu? Tu pode ter vários problemas, cada um num nível. Uhum, Mas se tu for especificar o problema, né, o que é que está acontecendo, esse problema provavelmente vai se concentrar num nível só. Se ele tiver em mais de um nível, me arrisco a dizer que dá para partir ele em dois problemas, ou três, ou quatro, uhum. entendeu? E aí tu vai ver se é um problema que nem o Paulo hoje estava me falando, né? Eu acho que eu não tenho capacidade. Eu acho que, eu acho, o que acha é crença, né? Sim, tu E aí acredita, ele está dando a resposta, crença sobre capacidade, entendeu? entendi. Conviver com uma pessoa muito diferente da gente não tem condições, Zacate. Tem negociações ou condições a serem negociadas. Pô, né, tem que fazer contrato, né? A Tem que fazer contrato tá só contrato. no papel, não serve pra nada. E aí, imagina, tu anota o problema, né? E tenta identificar em que ponto da pirâmide ele está. Se é ambiente externo, se é comportamento, capacidade, crenças e valores, Uhum, identidade, certo? E aí, normalmente não, para tu resolver está no nível de cima. Portanto, capacidade, acha que não tem capacidade, é uma crença. Como é que tu altera isso? Com comportamento. a solução sempre tá no nível acima? A solução está sempre no nível acima. Tu sempre resolve no nível acima. Né? Como é que tu muda o Interessante. ambiente? Tu muda o ambiente com comportamento.
Aí tu não consegue, imagina, tu te estoura por tudo e por mais um pouco, tu te estoura. Como é que tu muda isso que é um comportamento? Com capacidade. Hum, Inteligência emocional, na verdade, é cognitiva, né? Se tu aprender sobre as emoções e aprender como se funciona o cérebro, ou seja, vai aprender aprender a se controlar. capacidade cognitiva, tu vai ganhar o quê? Inteligência emocional, né? Aprender a se controlar. Tu, Entendi. tu muda o teu comportamento através da capacidade. E como é que Uhum. tu adquire capacidade? Com crença. Tu tem que acreditar que tu Cara, consegue. volta tudo sempre pra crença e valor, né? Caracas. É o que te sustenta. Tu não consegue ser aquilo que tu não acredita. E tu não consegue Sim, investir tempo naquilo que tu não valoriza. sim, verdade. Muito verdade. Tu não consegue ser aquilo que tu não acredita. Frase, a melhor frase de hoje. Falou, para nos últimos minutos do segundo tempo. Pô, podia ter feito uma live de 1 minuto e 30. Tu não consegue ser aquilo que tu não acredita, adeus, boa noite, até quinta-feira. É a frase para livro, pro livro lá. Vou anotar, vou anotar. Todo mundo viu que fui eu que falei. Eu Muito tô, eu bom, tô, eu tô, gente, muito eu tô bom. toda hora arrumando minha roupa porque eu fiquei chocado com o que o meu amigo me disse, que às vezes parecia que eu tinha acordado e ido direto para frente do telefone. Eu ia falar que Aí, tá jeitosinho o teu cabelo. Eu prefiro tu de cabelo comprido. Acho tão é, bonitinho. É igual aqueles bonequinhos do Seven Boys. Da pãozinho Seven Boys pro ladinho, penteadinho. tu sabe como é que a Lisiane chama? É. Falcon. Ah! Só mexe o olhinho. É, quando eu vejo ela, eu faço assim, ó. Mas eu tenho andado mais barbeado. Ah, Olha aí, ó. É mesmo, o Falco também tem esse desenho da barba que tu tem. é, tá vendo? É por causa da barba. E ela me apresenta para as pessoas, esse aqui é o meu amigo Falcon. E as amigas dela me chamam de Falcon. Oi, Falcon. E o cabelo é igual também, quando fica juntinho da testa. É É, mesmo. tem um recorte aqui do cabelo, é igual. Ó. Só que Vai, meu cabelo não próxima cai aula, se a molha. E o próxima vai Falcon botar cai. um Eu tinha uns. bonequinho aqui do lado. Vai botar um bonequinho do lado. Olha, o Azevedo, da próxima vez faz pipoca aí, cara. É. Pô, hoje eu esqueci de Ai, perguntar para beber, cara. Tá vendo? ai, ai. Que Nossa, é bom, muito legal, Fábio. cara. Obrigado por ter esclarecido as dúvidas. O assunto foi bem legal. Esse negócio aqui é muito legal, gente. Eu tô disponível aí, se vocês quiserem, me chama Apareçam lá aí. no site do Fábio, deixa os comentários. Quem já trabalhou com ele, quem conhece ele, deixa lá um review na página dele. Isso é importante para as pessoas que estão querendo conhecer o trabalho dele, poder ler o que todo mundo encontra e sabe e acha desse colega. Tem lá, tem meu link para falar comigo direto no WhatsApp. Eu ajudo, eu tô sempre disponível. Tá mesmo? Se está com algum problema, se está com alguma dificuldade, é só chegar, é só falar. E eu ajudo. Nos níveis neurológicos eu ajudo. Eu ajudo no que tiver que ajudar, na verdade. Só não me convida para fazer mudança. Mas se convidar, eu vou. Não me convida, porque se tu convidar, eu vou lá. Tá entendendo? Eu Se sou dizer gente. não, vou ajudar, amigo. Puta merda, cara. Porra, tem cara, quando eu vejo o telefone tocar, eu já sei. Ai, Ah, meu Deus, tá achando pra mudança. lá vem, lá vem, cara. O cara vai pedir não sei o que, eu não vou saber dizer não. Ai, ai, ai. Mas é isso, Muito olha, bom. uns segundos. Tchau, gente. Beijo. Até